Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos meditando no último trecho do capítulo 2 do livro de 1 Reis. Do verso 36 ao 46 nós meditaremos. O tema é a quebra da aliança. A palavra diz assim: Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: Construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que o dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: A ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Ax, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: Seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Ax, em Gate, procurar seus escravos, e de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e perguntou: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o adverti, no dia que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: Esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que lhe dei? E acrescentou: No seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e esse atacou Simei e o matou. Assim, o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Meus amados, Salomão julgou de diferentes formas aqueles que conspiraram contra o reino de Davi. Abiatar foi exilado, Joabe executado, e a Simei foi-lhe dado limites para viver. Em relação a Simei, Salomão decidiu poupá-lo ao invés de executá-lo por ele ter, no passado, amaldiçoado e se oposto abertamente ao reinado de Davi. Salomão deu-lhe a oportunidade a ele de viver em Jerusalém, sendo que dali não poderia sair. Se saísse, morreria. O confinamento na capital reduzia muito a possibilidade de Simei conspirar com os antigos seguidores de Saul, aqueles que haviam sido remanescentes, contra o reinado de Salomão. A princípio, Simei não só concordou com a palavra do rei, como afirmou que iria obedecê-la, dizendo: Boa é esta palavra. Por um tempo, ele cumpriu o acordo, mas ao saber do paradeiro de 2 escravos fugitivos, ele ultrapassou os limites dados pelo rei, desobedecendo a sua ordem e quebrando o seu voto solene. Se ele desejasse manter-se fiel ao seu voto, ele teria informado ao rei sobre as circunstâncias e pedido permissão para ir e trazer de volta os seus servos, se assim o rei permitisse. Salomão não sentenciou Simei sem antes chamá-lo à sua presença para considerar os fatos e dar-lhe a oportunidade de se defender. Com perguntas pontuais, Salomão demonstrou a Simei que ele não tinha justificativas para quebrar a aliança. O seu silêncio foi a sua sentença de morte. O tempo havia passado desde que o pacto entre o rei e Simei havia sido celebrado. Provavelmente, Simei achou que o rei havia se esquecido dele, por isso decidiu desobedecer ao rei, como também a Deus, pois no seu voto havia jurado pelo Senhor. As passagens bíblicas das atividades de Simei demonstram que seu arrependimento não foi sincero. Ele fez somente aquilo que era cômodo para ele. Sua maldade permaneceu em seu coração, conforme a fala de Salomão no verso 44. Ninguém conhece tão bem seu próprio coração do que o próprio transgressor. Simei sabia que o seu coração era a maior testemunha contra ele mesmo. Por isso, se calou. Como servos, devemos sempre lembrar que através do sacrifício de Jesus temos uma aliança estabelecida entre Deus e nós. Nessa aliança há limites. Como ninguém é obrigado a aceitá-la, faz por livre-arbítrio. Devemos ser sinceros quando nos arrependemos e aprendemos a confiar, sermos fiéis e crermos em Deus ao servi-lo, amando-o acima de todas as coisas. Se não queremos esses valores para as nossas vidas, não devemos ser participantes desta nova aliança, para não incorrermos no erro de agirmos como Simei. Não basta dizer, boa é esta palavra.
É preciso agirmos conforme o pacto celebrado. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar em sua palavra.